Uma delas, o que é que deseja exatamente? O que é que deseja alcançar? Outra, o que é que impede de alcançar isso? O que é importante para si, por exemplo? O que é que já está ao seu alcance para fazer isso? O que é que, seguindo por esse caminho, vai deixar de fazer? A quem mais pode pedir ajuda? O que é que ganha com isto? O que é que perde ao escolher este caminho? Esse tipo de perguntas assim. Claro que as perguntas não são perguntas soltas, não tenho uma checklist, porque no coaching tem que haver rapport. E rapport é um alinhamento, uma sincronia com o cliente, onde se estabelece uma relação de parceria baseada na confiança e as perguntas são altamente feitas num ambiente de contexto, ou seja, não é percorrer uma lista com perguntas pré-fabricadas, mas sim, à medida que o cliente vai falando, ou o coachee vai falando, as perguntas ajustam-se na medida em que há sintonia. E, portanto, o cliente é levado a refletir, porque a pergunta pode ter um determinado impacto. E, de facto, aquilo que torna uma pergunta poderosa, mais do que a pergunta per si lançada no ar, é o impacto que tem no cliente. E eu posso fazer uma pergunta a uma pessoa que tem um determinado impacto e essa mesma pergunta noutra pessoa, noutro contexto, tem outro impacto. Então, não é só a pergunta em si, é a forma e o momento em que ela é colocada. Espero que, acima de tudo, um coach tem que gostar de trabalhar a pessoa. Quem estiver nesta profissão, sem estar apaixonado por estar ligado a pessoas, já vai começar mal e provavelmente não vai ter grande sucesso. Então, acima de tudo, uma vertente muito orientada ao gosto pelo ser humano, porque o coaching está orientado a pessoas, exatamente àquelas que fazem os processos evoluírem, nomeadamente processos individuais, processos coletivos, processos organizacionais. Acima de tudo, isso, o gosto pelo relacionamento interpessoal, a capacidade de fazer escuta ativa, capacidade de fazer perguntas, capacidade de estar disponível para a pessoa e, acima de tudo, valorizar aquilo que é o outro. Claro que as competências que tem na sua mochila, que têm a ver com a sua experiência, com a sua formação de base, com aquilo que tem sido o seu percurso, trazem credibilidade ao coach. Há coaches que vêm das áreas da psicologia e humanidades, há outros coaches que vêm da área da engenharia, da área da gestão. Verifica-se hoje em dia uma grande tendência para cada vez mais pessoas dentro das áreas mais técnicas, como a engenharia e a gestão, estarem na área do coaching e têm tido bastante procura. Porquê? Porque os clientes, que são também eles oriundos dessas áreas, confiam em alguém que passou pela mesma experiência de terreno. E, portanto, eu diria que para ser um bom coach, em termos das suas habilidades, conta a experiência, conta a maturidade, conta a predisposição para estar com pessoas e formações, enfim, que tragam algumas ferramentas para conhecer um pouco daquilo que é a natureza humana. Mas não é tão fundamental assim. Eu posso dizer que conheço coaches que têm muito sucesso e muita habilidade para estar com os outros, simplesmente porque são pessoas que sabem organizar as suas habilidades naturais, como a capacidade de observar, a capacidade de escutar ativamente, a capacidade para fazer perguntas. E se formos pensar nas grandes características de um bom coach, basicamente isto os seres humanos têm, ou não têm. Estar focada no outro, saber ouvir, saber observar, saber fazer perguntas, viver com tranquilidade, ser coerente e, acima de tudo, mostrar uma grande disponibilidade para entender o outro dentro do seu mundo. Eu certifico pessoas na área do coaching, pela International Coaching Community, e, acima de tudo, alguns critérios de entrada. Num curso destes, nós entrevistamos todas as pessoas antes de fazerem o ingresso dentro do curso e, no fundo, aferimos, não é, assim, numa primeira vista, se a pessoa tem alguma maturidade, porque uma pessoa com 18 anos tem pouca experiência, até para estar com o outro e para poder até fazer perguntas orientadas àquilo que, por exemplo, possam ser questões da área da liderança. Então, de facto, nós acreditamos muito que pessoas que venham do mundo do trabalho e que tenham tido experiência de terreno, de saber o que é, por exemplo, não conseguir cumprir um objetivo porque houve uma conjuntura qualquer de mercado que impossibilitou as pessoas e que desmoralizou as pessoas,
a saber o que é ter um cliente a não pagar uma fatura e andarem atrás desse cliente para pagar a fatura, a saber o que é uma promoção numa carreira ou uma desvinculação de uma equipa porque há fusão ou aquisição. Tudo isso são competências que se adquirem com a experiência. Isso é valorizado, de facto, para se entrar num curso destes. Contudo, uma pessoa que me pareça mais jovem, mas que tem uma total habilidade para escutar ativamente, que vem de uma área de uma formação, por exemplo, da área da psicologia, que aparecem bastantes pessoas dentro dessa área, e que, durante o próprio curso, mostra habilidades, muitas vezes acima de pessoas que têm grande experiência, exatamente porque está lá para o cliente e faz as perguntas chamadas poderosas, é uma pessoa que pode vir a ter um bom percurso na área do coaching. Então, condições de entrada, de facto, se as pessoas nos dizem numa entrevista: eu estou aqui porque eu quero crescer e quero ajudar outros a crescer, eu estou aqui porque quero aprender algumas habilidades na área do coaching, porque quero trabalhar na área do desenvolvimento pessoal, eu estou aqui porque quero, de facto, transformar a minha vida e quero reorientar os ponteiros da minha vida e passar por um processo de coaching para depois fazer o mesmo em cadeia com outras pessoas, já são bons sinais. Também temos critérios de que área é que vem, que experiência traz, portanto, qual é a licenciatura que traz, está ou não tem licenciatura, mas não eliminatória, mais para posicionar a pessoa e posicionar a turma. E se nos vêm com uma intervenção de início dizendo: eu só quero um selo no certificado porque tenho uma entidade que precisa de um selo, não é um bom critério de entrada e, portanto, esse tipo de pessoas não costuma estar dentro dos cursos de certificação internacional em coaching pela ICC. Eu diria que em Portugal o boom assim, do crescimento do coaching ou uma maior quantidade de pessoas a trabalharem nesta área terá quê? 10 anos, 7 anos, 5, por aí. E, portanto, em termos de curva da atividade, eu diria que o coaching deve estar ainda no período que se chama lançamento, não é? Lançamento, crescimento, jamais numa fase matura. Essa é a nossa percepção. Porquê? Porque ainda há muitas pessoas que não sabem bem o que é o coaching. E quando eu digo muitas pessoas, é não só o indivíduo em geral, pode ser, digamos, alguém que consome life coaching, muita gente não sabe ainda o que é isso, mas também o mundo empresarial. A quem é que nós nos dirigimos? Às direções de recursos humanos, à área da formação, às administrações, e muitas vezes ainda vamos apresentar o que é o coaching, porque não há grande esclarecimento nessa área. De facto, está a haver um fenómeno também de coligação de interesses, que eu acho que isto é muito curioso e é desejável na área do coaching, onde várias empresas de coaching, com os seus coaches, que são mais reconhecidos no mercado, se estão a unir para fazer, digamos, reuniões onde se aborda o coaching, a sua perspectiva ética, profissional, o que é que se pode fazer em conjunto para divulgar as boas práticas do coaching, como é que se pode até criar aqui princípios orientadores baseados nos estándares internacionais e, portanto, isso está a começar a haver esse movimento e nós concordamos inteiramente com ele e fazemos parte também desses grupos, não é? Que se reúnem para debater um pouco a profissão, a ética, as fronteiras, e isso, digamos que é um fenómeno recente.